Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Eu tô gravando aqui claramente já de madrugada, porque algumas madrugadas a gente demora a dormir por tristeza que o futebol nos traz, por irritação, por ansiedade, mas felizmente algumas vezes é por adrenalina, por estarmos animados, por ficarmos assistindo melhores momentos no YouTube, por ficarmos ouvindo narrações, por estarmos basicamente aliviados graças ao Santos Futebol Clube. Pro mal e pro bem. Felizmente nesta madrugada de quarta para quinta-feira é pro bem, um raro momento de bem. Por isso que tô aqui no escuro, para não ficar acendendo luz pela casa. Coloquei aqui no cantinho o celular e tô gravando. Porque eu precisava falar de um raro momento alegre que a gente viveu aqui. Não tá nada resolvido. Precisamos de um empate no domingo. O Neymar ainda não nos salvou oficialmente, apesar de, no mínimo, ter tentado de tudo já. Repito, um empate no domingo nos salva. Prometo aqui, para o fim de tarde, nosso horário tradicional, na quinta-feira, uma análise tática da atuação do Neymar. Acho que é importante a gente entender como o hat-trick foi construído. Mas aqui eu quero fazer um vídeo que é até um pouco repetitivo, porém, com 3 argumentos a mais, que são os 3 gols marcados contra o Juventude. Novamente, felizmente, ele se mostrou o adulto Ney e não o menino Ney. Menisco Ney eu aceito a brincadeira. Claro. Porque tudo que a gente sonhava ali no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, era que ele, o Neymar, nos colocasse, se não na glória, que é o título, numa situação de tranquilidade, um ano mais divertido do que os tantos anteriores. Não foi o caso, mas se domingo a gente consolidar certinho que o nosso destino é a permanência na Série a gente pelo menos terá uma noite, no caso, essa de quarta-feira, em que a gente, o pessoal mais velho, já falo do mais novo em instantes, em que a gente pôde rememorar o que era ter o Neymar em 2010, 11, 12, começo de 13. Ele não fazia 3 gols por jogo, ele não destruía os jogos por 90 minutos. Nenhum atleta faz isso. Tem momentos específicos que o atleta ganha o jogo. E hoje, durante ali 35 minutos, sei lá, do segundo tempo, ele foi esse cara. O cara que a gente sonhava que ele fosse mais vezes, não foi, quem sabe será um dia, mas que pelo menos no momento decisivo foi. Então não serei eu a reclamar, porque ele foi responsável, não só pela nossa alegria, mas responsável em termos de maturidade. E aí, só voltando antes de partir para esse ponto da maturidade, eu falei o pessoal mais velho e o mais novo. O Rodrigo, durante a live que eu fiz pós-jogo, citou, né, que foi a primeira vez nesse jogo que o pessoal mais novo, que não viveu tanto 10, 11, 12 que nem a gente, mais velho, sentiu o que é ter o Neymar no Santos. Claro que esse pessoal mais novo viu o Neymar no PSG, no Barcelona, na seleção, tal. Mas assim, não me importa muito, eu torço pro Santos. E aí eles puderam talvez entender por que durante um ano em que ele não foi o que a gente sonhava, em que polêmicas existiram, a gente mesmo assim insistia. Mas é o Neymar, né? Olha o que ele já fez pra gente. Porque a gente viveu o que ele tinha feito, e agora todo mundo viveu pelo menos essa noite. Ah, mas foi contra o Juventude. Amigo, a tabela tava lá, Juventude, não precisa ganhar de Juventude. Ele fez contra o Juventude. Que bom. Se puder fazer contra o Cruzeiro novamente, é nóis. Assim como fez contra o Sport, ou fez contra o Flamengo no primeiro turno. O Flamengo campeão nessa noite, tem uma derrota no campeonato pro Santos, né? Então, que bom que pelo menos por uma noite, a gente ainda não sabe se ele vai ficar para o ano que vem,
Que bom que pelo menos por uma noite todos os santistas vivos hoje puderam viver esse momento. Meu pai simplesmente mudou 3 letras para mim pós-jogo. UFA. Mandou um UFA. Porque é isso. O meu pai que, desde que o Neymar saiu, tinha deixado de ser fã. Até contei para vocês. Todo jogo do Neymar aqui, ele começou a mandar mensagens mais calorosas sobre o adulto Ney. E dessa vez o UFA resumiu bem o sentimento. Então, todo mundo que acompanha esse jogo, acompanha o resultado, sabe que o Santos conseguiu esses 3 pontos, pôde viver uma noite daquelas que a gente esperava viver mais no ano. Não rolou tantas, não rolaram tantas, mas rolou essa. Pelo menos não saímos zerados. E aí eu volto, né, na parte mais repetitiva mesmo, a falar 2 coisas. A primeira é que o Neymar precisava tomar essa atitude de priorizar o Santos Futebol Clube. Não seria aceitável, de verdade, ele olhar e falar: eu preciso operar, fazer artroscopia, me poupar, não posso cair como o rosto do Santos em campo, né, de fato, ser filmado em campo num jogo de queda. Não, ele tinha que jogar e salvar, porque em primeiro lugar hoje, dezembro de 2025, está o Santos. Ele tem contrato com o Santos. Então ele tinha que entrar em campo pelo Santos e escolher jogar. De novo, não sei se é o pai, a mãe, a irmã, o Davi Luca com certeza não, a Mavi, muito menos. Staff, parças, patrocinadores, médicos dele, do Santos, não sei. Se alguém falou não joga, não é uma boa. Se alguém falou, ele respondeu, vou jogar. E é a resposta certa. Ele tomou a decisão de jogar, ele foi responsável para com o clube que o emprega e com seus principais fãs, que são os únicos que o apoiaram durante todo esse período e que brigam por ele, né? Quando falam que a carreira dele acabou, que ele não vai jogar, que o joelho não sei o quê, que não é mais o mesmo. Pode até não ser, mas o Santista vai lá e fala: vocês não estão vendo o jogo do Santos para saber a realidade. Então pelo menos não palpitem. E ele fez isso nesses 2 jogos, com 4 gols, mais uma assistência em 2 jogos. 5 se você contar que ele não jogou contra o Inter e que jogou contra o Mirassol. Então são 5 gols em 3 jogos. Além, claro, a assistência. A outra coisa, ele tinha, e eu fiz vídeo sobre isso aqui, que jogar se o plano dele é Copa do Mundo. Se o plano dele é Copa do Mundo, ele não pode não jogar. Desculpa, se eu fosse o técnico da seleção, e jamais serei, eu olharia para um cara não atuando nas 3 rodadas finais do campeonato, lembrando, claro, que sempre pontuando. Se o joelho, se o físico permitisse, e claramente permitiu, se fosse uma lesão de ligamento e não jogasse, eu não ia ser idiota que ia falar que eu tinha que ter jogado. Não. O corpo permitindo, de alguma maneira, eu tinha que jogar. Porque não jogar, e eu sou o técnico da seleção, e o Ancelotti fatalmente pensaria nisso, o técnico da seleção pensa: não joga um momento decisivo, mais uma vez o corpo não aguentou, tem Copa chegando em 6 meses, mas a última data FIFA pré-Copa em 3. Ele vai jogar quando? Jogo decisivo não decidiu, não. A resposta certa para mim, e tem vídeo aqui no canal, sempre foi jogar, se mostrar decisivo, mostrar que na hora H se sacrifica. O sacrifício é um ponto muito importante aqui. E aí, botar a pulga na orelha do técnico da seleção. Ele topou se sacrificar pelo clube. Ele decidiu se sacrificando. Interessante. Agora talvez eu chame. Não jogou. Vou chamar um cara que não joga. Jogou, decidiu, se sacrificou. O Neymar tá vivo na briga pela Copa. O Santos está vivo na briga em ficar na primeira divisão. Era o que o Neymar tinha que fazer nesses 2 jogos. Que tudo seja completado de forma feliz no terceiro.